Carlo Ancelotti perdeu a cabeça com um repórter durante a coletiva de imprensa e o momento expôs uma rachadura profunda no vestiário da seleção brasileira sobre a possibilidade de Neymar voltar à convocação. Não foi uma troca de palavras qualquer. Não foi mal-entendido passageiro. Não foi apenas irritação do momento. É sério. Nunca se viu algo assim há dias de um preparatório decisivo para a Copa 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. Fontes próximas à delegação garantem que o confronto reverberou nos bastidores em segundos através de vídeos que circulam em grupos privados do elenco. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu na sala de imprensa. E por que isso muda completamente o clima do Brasil antes da maior competição. Quando algo desse tamanho explode com o técnico, há dias de um jogo preparatório, e às semanas da estreia oficial, não é um problema isolado. É um incêndio no vestiário. Você que é torcedor sabe o que significa quando o técnico perde a paciência em coletiva. Significa que algo estourou por dentro antes. Significa que há semanas circula debate intenso, que há grupos divididos, que a decisão sobre Neymar não é técnica pura, é política. E os bastidores disso são muito piores do que parecem. O clima na concentração virou insustentável e Ancelotti não aguentou mais responder indiretas sobre o assunto. Tudo começou de forma aparentemente rotineira. Tarde ensolarada, sala de imprensa oficial, microfone em primeiro plano. Um repórter reconhecido pelo mercado formula a pergunta clássica: será que Neymar merecia estar na seleção, considerando seu status de ícone nacional e sua experiência? A questão toca direto no ponto sensível: a exclusão de um dos maiores nomes que Brasil já teve em Copa do Mundo. Carlo Ancelotti ouve até a metade e interrompe. Solta o microfone com um gesto que dilata o silêncio da sala inteira. Responde que não comenta fantasias de imprensa, que quem não entende futebol inventa polêmica, que as decisões de convocação saem exclusivamente de seu comando e não de enquetes de redes sociais ou clima de vestiário. Nega novos questionamentos sobre o tema e faz um gesto que encerra a conversa. Jornalistas trocam olhares. O assessor de imprensa se aproxima rapidamente. A coletiva termina antes do previsto, e em questão de minutos o vídeo já circula por todos os grupos do elenco. Mas para entender por que isso é tão explosivo, você precisa voltar algumas semanas. A exclusão de Neymar não foi decisão unânime. Ancelotti sinalizou desde o início que queria rejuvenescimento, foco em atacantes em ascensão europeia, como Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Faz sentido técnico, mas Neymar segue ativo. Disputou recentemente, acumula mais de 70 gols pela seleção. E há uma camada forte do vestiário. Jogadores que cresceram com Neymar, que o admiram, que questionam em conversas privadas se a exclusão reflete meritocracia ou se é isolamento político. Casemiro, que divide vestiário com Neymar há mais de uma década e conhece a fundo a política interna, supostamente evita tomar partido, mas o silêncio dele pesou. Bruno Guimarães também está nessa zona cinzenta, próximo a ambos os lados, mas sem se expor. Do outro lado, Vinícius Júnior e Rodrigo veem a decisão como reconhecimento legítimo da qualidade deles. Marquinhos, capitão, está na corda bamba. É leal a Ancelotti, mas também precisa manter sintonia com veteranos. E calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. As reações começaram a pipocar nas redes em minutos. A torcida se dividiu em duas trincheiras. Uma parte defende a autoridade de Ancelotti. Técnico bicampeão da Champions, não pode ser pressionado por imprensa ou clima de vestiário. Decisões técnicas têm que prevalecer. Mas a outra parte questiona duramente. Neymar é um ícone. Merecia análise técnica honesta, não silêncio que pareça punição. A CBF publicou nota genérica horas depois, reafirmando confiança em Ancelotti. Linguagem corporativa que é quase um pedido de desculpas. A comissão técnica está alinhada em público, mas o incômodo interno é visível. E aqui está o detalhe que circula nos bastidores. Pessoas próximas a Ancelotti garantem que ele já havia alertado internamente a CBF de que o clima do grupo estava contaminado por especulação sobre Neymar, que a imprensa alimentava isso diariamente, e que ele não ia mais responder sobre o tema. A coletiva foi o ponto de ruptura. Agora Carlo Ancelotti está entre duas decisões igualmente ruins. Se ele cede agora, convoca Neymar. Sinaliza que as decisões técnicas são permeáveis à pressão, e que explosões em coletiva mudam rumo. Perde autoridade antes da Copa começar. Mas se mantém a exclusão e o racha, expõe ainda mais no vestiário. Se jogadores começarem a questionar abertamente outras decisões dele, o clima desmorona e enfraquece o projeto inteiro a poucas semanas do torneio.
A CBF agora está numa encruzilhada, protege Ancelotti e corre risco de segunda revolta interna. Ou negocia algo com o grupo e sinaliza que o técnico é permutável. E o prazo está correndo. A próxima convocação é em dias. O primeiro jogo é em semanas. A Copa 2026 não espera ninguém. Tudo isso é grave demais para uma coincidência. Isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Mas nas próximas horas devem pingar novos detalhes sobre reuniões internas da CBF e possíveis desdobramentos que podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, Ancelotti agiu certo ao defender sua autoridade ou revelou uma fragilidade que pode custar caro no torneio? Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.